Eu tenho essa aula que eu chamo ela de reprogramar. Ela, inclusive, é parte do módulo 2 do Discover, gratuito, e você pode depois se aprofundar no que eu vou falar. Mas eu entendo que para estudar, a gente precisa passar por algumas etapas. A primeira etapa delas é o planejamento e depois a organização. Geralmente, nessa etapa de planejamento e organização, é aqui que eu falo que faz sentido a pessoa fazer uma faculdade, por exemplo. Porque talvez ela ainda não aprendeu a se planejar e não aprendeu a se organizar. A faculdade vai trazer para ela um planejamento e uma organização. Só que tem coisas que ela vai precisar entender além disso. Depois que ela se organizou, entendeu? Cara, esse aqui é meu cronograma, né? Na organização, fiz meu cronograma, tantas horas por dia eu vou estudar, essas são as matérias que eu vou estudar, tá tudo legal. Como é que o cérebro aprende as coisas? Primeiro, eu vou falar de alguns conceitos que eu coloco lá. Depois vocês vão lá no curso e assistam, que lá tá um pouquinho mais aprofundado isso daqui, tá bom? Vou falar aqui por cima. Eu quero que você entenda que o processo de aprendizado do cérebro, ele vai ter 3 passos. Ele vai conhecer algo novo, daí ele vai reconhecer, que significa ficar revisando aquilo, ou vendo aquilo muitas vezes, aí então ele consolida no cérebro. Isso que é a grande sacada. A pessoa às vezes vê uma aula e ela fala assim, já entendi. Só que daí ela nunca mais vai revisar e não vai ficar repetindo isso muitas vezes para aquilo solidificar. O que vai acontecer daqui 2 dias? Não precisa nem muito tempo. Pode ser de um dia para o outro, na verdade. Mais de 50% da aula foi embora. Foi embora, o cérebro não vai guardar aquilo. Só que você tem que entender que também existe uma coisa chamada passivo e ativo na parte do aprendizado. O passivo é aquele que vai talvez só de maneira passiva, assistir ali, eu vou até falar um passivo da nossa área, tá? Eu abro um vídeo de programação e eu pego o vídeo de programação, o professor falou, já vou lá e digito. Falou, foi lá e digito. Falou, vai lá e digito. Eu não tô pensando sobre aquilo, entendi um pouquinho o que ele falou, mas vou lá e digito e tal. Pô, terminei o projeto. Se você pegar o projeto, apagar tudo e tentar fazer sozinho, você vai ver que você não fez nada muito ativo ali. Você foi muito mais passivo do que ativo. Então pode envolver leitura, ouvir, assistir, tanto faz. Qualquer coisa que você faça que você não aplique essa metodologia que eu criei, que é chamada metodologia PARE. E aí na metodologia PARE você vai entender o que é o processo ativo de estudar ou do aprendizado do seu cérebro. Depois eu posso falar um pouquinho mais dos estudos, mas aqui já está o estudo e posso falar das técnicas que eu uso. Mas quando a gente está falando sobre essa metodologia, deixa eu explicar o que significa cada uma das letras do PARE. Primeiro, perguntar. E o perguntar, pessoal, é só uma primeira letra, que é o Pzinho. É perguntar, sabe? É conseguir se questionar, conseguir pesquisar. É você ter uma função mais curiosa aqui. Então, não é eu assistir aqui o que o Maicon tá falando, por exemplo, o Maicon tá falando sobre esse processo do cérebro aí. É isso mesmo? Deixa eu entender um pouquinho mais. Aonde é que eu vou pesquisar mais sobre esse assunto? Qual área da vida isso daqui tá falando? A área é neurociência. E aí, pá, beleza, vou lá. Deixa eu ir mais na área também da educação, metodologias e tudo mais. Pronto, quando você começa a pegar isso, você começa a se perguntar e se questionar, aqui você já tá pegando, por exemplo, um detalhe que acontece quando você tá, ou não sei se você tá, ou se você lembra, de você estudar para provas ou para qualquer coisa, você fazia o quê? Respondia perguntas. Os professores colocam lá as perguntas para você responder. Porque quando você vai responder perguntas, é o momento que aquilo está fazendo você ativamente pensar mais sobre aquilo. Ativo, ó, comecei a pensar, comecei a ativar mais. Pô, beleza. Assisti, li, ouvi, não interessa. Ativei um pouquinho mais. Puf. Ah, beleza, cara, perguntei, pesquisei, fui atrás. Agora, vai adiantar se eu não estiver anotando essas coisas? Cara, não vai, porque meu cérebro vai jogar aquilo fora também. Foi um processo a mais? Foi. Melhor do que eu simplesmente ouvir e ficar ali, né? Igual babando. Aí chega no final da aula, o professor pergunta, e aí, dúvidas? Ninguém levanta a mão. Cara, onde é que você tava? Se você não tem dúvidas ali, cara, ou você é um mestre de entender tudo que o professor tá falando, ou grande maioria das vezes você acha que entendeu tudo, mas na verdade você nem conseguiu se questionar, não conseguiu criar as perguntas para você poder depois mostrar pra pessoa. Mas se você já consegue fazer isso bem, show. Aí você tem que anotar de alguma forma. Cara, seja escrevendo, que o professor Pierluigi fala muito sobre isso, cara, escrever a letra A e escrever a letra B é diferente de você pegar e digitar a letra A e digitar a letra B. Digitar é só isso aqui, ó, pum. Escrever, pá, você tá um tempo ali com aquilo, material, mexendo, tátil, trabalhando com outras áreas do cérebro. Então, seja escrevendo, seja fazendo desenhos, mapas mentais, como esse daqui que eu tô fazendo, que eu gosto muito de fazer mapa mental, tem que ter uma forma de anotar. Por que eu preciso da forma de anotar? Porque é uma ação um pouco mais ativa, eu estou lidando ainda mais com aquele assunto e eu preciso depois revisar. Eu preciso revisar, que é o Rzinho do PARE. E aí, cara, seja sozinho, não importa. Aqui na revisão, geralmente o processo é sozinho mesmo, mas tenta forçar da sua cabeça, ele vai te reforçar ainda mais os conhecimentos, tenta usar as suas anotações, tenta não precisar voltar lá para a aula ou para o livro, desde que você fez muitas boas perguntas, anotou tudo. O seu processo de revisão está muito dentro daquilo que você acha que já entendeu tudo. E aí você vai entender depois com uma outra técnica que eu vou mostrar logo à frente, que talvez você vai precisar e
e voltar desde o passo 1 de novo, porque talvez você não tenha entendido muita coisa até aqui. E aí, cara, se você consegue explicar, aqui é onde você simplesmente voa, aqui você rompe a média. Aqui você é o outlier, que a gente fala, que é aquela pessoa que está acima da média, que é uma pessoa que eu aposto com vocês aqui, que a maioria de vocês não para gravar uma aula no seu celular, se assistindo, dominando a linguagem, dominando o que você está falando ali. Pode ser áudio também, que aí é o mais fraquinho. Mas, sabe, abrir o celular. Todo mundo tem um celular. Todo mundo tem um computador aí. Todo mundo tem um celular. Celular todo mundo tem. Abrir ali com a câmera e começar a dar uma aula. Pra explicar, pra defender um ponto, pra argumentar. Duvido. Mas quem faz isso tá acima de muita gente. E quem faz isso, por exemplo? Porra, eu. Se eu tô aqui fazendo isso aqui com vocês, eu tô fazendo isso. E mas porra, você é muito fodão, Mike. Não, cara, eu nem sou. Tem gente muito mais incrível do que eu. E é só pra você entender. Se você tá se sentindo menos que eu, cuidado. Cuidado, deveria estar se sentindo melhor que eu. Então faça essas coisas que você vai sentir melhor em breve. Porque você vai ter domínio de explicar as coisas. Você vai poder debater. Debater é legal. Debater é legal. Um debate respeitoso, saudável, sem agressões. Sem agressões a pessoas. Simplesmente defender a ideia. Cara, já aconteceu comigo, cara. Isso é uma delícia. Você sentar do lado de uma pessoa e ouvir o ponto dela. Colocar o seu ponto de vista. E os dois entenderem que ninguém vai convencer ninguém ali. Eu só quero garantir que a minha linha de raciocínio está chegando a você e eu quero mostrar pra você como é a minha linha de raciocínio. Quero ouvir a sua e ter a certeza que eu tô entendendo a sua linha de raciocínio. Não quero te convencer. Eu quero debater. Eu quero poder explicar pra você o que é que eu entendi sobre aquilo. E eu quero ouvir de você o que é que você entendeu sobre aquilo. E aí estamos falando sobre a direção, o rumo do Brasil. E aí a gente vai ter pessoas que vão defender de um jeito, pessoas que vão defender de outro. Mas o ponto é, todos nós queremos um rumo para um Brasil melhor. Legal. Como que é que você imagina o seu Brasil melhor? Assim. Pô, eu imagino o meu assim. Legal. Tem convergência? Tem alguma coisa que dá pra fazer? Pô, não dá, tal, mas um vai fazer assim, o outro vai fazer assado. Beleza, cara. Esse é o seu caminho, esse é o meu. Que massa. E eu posso depois ficar refletindo sobre aquilo. E aí vai faltar o mais importante do pare. Pra mim, uma dos mais importantes, que é o parar. Esse momento do pare em si, que é o momento que você tem que ter pausas intencionais na sua vida. Você precisa aprender a dormir bem, porque o cérebro vai consolidar com o passar do tempo, com o seu descanso. É na hora do sono que ele guarda as coisas, as informações relevantes. Então é uma metodologia completíssima para você entender como que de fato você deve aprender e estudar as coisas. Se hoje você olhou isso daqui e está entendendo que você não está fazendo perguntas suficientes, não está anotando o suficiente, não está revisando o suficiente, não está explicando o suficiente, você está perdendo muito. E olha, e mesmo assim eu vou dizer, você está aprendendo. Você está aprendendo de uma maneira mais passiva, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais demorada do que aquelas pessoas que simplesmente voam na hora do aprendizado, na hora do estudo. Como é que eu conto para vocês que eu passei para a Polícia Federal, um concurso dificílimo, estudando cerca de um mês? Como que eu consegui fazer isso? Horas, eu não sou Zé Palestrinha daqui só. Eu só tô passando pra vocês o que eu faço. É só isso que eu faço. Se eu não acredito ou se eu não faço, cara, eu converso sobre, eu falo, pô, eu vi o fulano que falou e tudo mais, tal. Mas isso que eu tô falando pra vocês é o que eu fiz, é o que eu faço. Pra eu estudar e falar assim, cara, estou seguro do que eu estou estudando, do que eu tô falando, do que eu tô aprendendo. Posso errar depois? É óbvio. E aí vai entrar o lance das técnicas, eu vou pular direto pras técnicas, que a técnica de Feynman, ela vai se encaixar muito bem pra você identificar se você tá aprendendo bem. Você vai estudar o assunto, pegando tudo aquilo, você vai tentar na hora da explicação explicar para uma pessoa de uma quinta série. Porque se você tem um domínio de explicar um assunto difícil de uma maneira mais palatável, é porque você dominou muito bem o assunto, você ainda tem o vocabulário para fazer analogias e tudo mais. Cara, você tá dançando sobre o assunto. O assunto para você tá simples. Só que é nesse momento que você identifica falhas também. Por exemplo, eu não consegui encontrar uma palavra melhor para explicar tal coisa, porque eu só consegui a palavra técnica. Não, então eu preciso ainda deixar mais palatável. E isso aqui eu tô fazendo o tempo inteiro que eu tô criando aulas. Então, toda vez que eu recebo um feedback de alguém que falou assim, cara, não entendi o que você falou de uma maneira muito corrida, não sei, o exemplo que você falou não tá bom pra mim, é onde eu identifico que eu posso melhorar aquele assunto. E aí eu vou lá, simplifico, melhoro e volto. Ou volto a estudar mais o assunto, porque eu preciso entender mais do assunto para eu poder achar mais analogias, ou volto a dar a minha aula e explicar as coisas ali e tudo mais. Mas é bom eu sempre saber que sim, eu sempre tenho espaço para melhorar. Tenho que melhorar. Porque se eu não tenho mais espaço para melhorar, que graça tem? Acabou. É possível chegar num momento onde eu falo assim, não, agora eu sou o rei do mundo. Não, né? Então eu tô sempre precisando melhorar e tudo mais. Esse assunto aqui, você vai encontrar com mais riqueza de detalhes, fora essa parte de estudar que tá animal, as
as coisas que são faladas aqui são importantes e entra dentro daquele assunto que eu falo. Às vezes você não tá motivado e falaram pra você que a disciplina é mais importante e tudo mais, só que de repente você tá só jogando seu tempo fora na hora do estudo e era só você descansar um pouquinho, porque você precisava resolver alguma outra questãozinha e depois você volta com isso aqui com muita força. E aí vai fazer muito sentido, tá bom? Procurem lá, módulo 2, vou até mostrar aqui pra vocês em tela. Você vai entrar no app.rocketcity.com.br, vai fazer a sua conta na plataforma, pode fazer de maneira gratuita. Na hora que você entrar aqui, você vai procurar na parte de catálogo, você vai procurar o Discover, tá bem? Discover. Ele é grátis, então você vai clicar aqui e vai iniciar. Na hora que você iniciar, o que eu estou falando exatamente aqui, ó, é esse módulo, Aprendendo a Aprender. É esse módulo aqui, e aqui eu vou passar para você tudinho o que eu falei e ainda tem um quiz para ver o que é que você entendeu ou não disso, tá bom? Aí quem precisar de mapa mental e tudo mais, pô, eu queria um mapa mental, assiste aqui a aula, tira prints aqui da aula, porque o mapa aqui não tem disponível. Você vai tirando prints aqui da aula e vai acessando ele e vai melhorando aí seu aprendizado, beleza? Se inscreve no canal, dê o seu like, te vejo no próximo.